Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton Almeida passando aqui para deixar uma dica especial sobre direitos humanos. Você que vai fazer prova da Polícia Civil do Distrito Federal ou outras carreiras policiais, você tem que saber o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre o processo de incorporação de tratados internacionais com a reforma que aconteceu lá em 2004 com a emenda 45 de 2004. Ela fala o seguinte: os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados no Congresso Nacional com quórum de emenda, eles vão entrar no nosso ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição. O Brasil, ele adota a teoria dualista. Nós temos duas teorias, monista e dualista. A monista, quando o presidente assina, o tratado automaticamente já faz parte do nosso ordenamento jurídico. O Brasil não adota essa corrente. O Brasil vai adotar a teoria ou corrente dualista. Significa que o presidente da República, como chefe de Estado, ele vai no cenário internacional, assina o tratado e ele tem que submeter esse tratado à aprovação do Congresso Nacional. Está lá no artigo 49 da Constituição, competência do Congresso aprovar, deliberar sobre tratados e convenções que o Brasil venha a assinar. Então, a minha pegada é no artigo 5º, parágrafo 3º, que vai aparecer na sua prova, em especial da banca CESP. Ele fala e traz esse gabarito para a gente, falando o seguinte: se eu tenho um tratado sobre direitos humanos e esse tratado for aprovado no Congresso Nacional com status, ou melhor, com quórum de emenda, ele vai ganhar status de emenda à Constituição e vai ingressar no nosso ordenamento lá no ápice da pirâmide normativa, que você também conheceu como pirâmide Kelsey. Qual que é o nosso quórum de emenda? Anota aí do outro lado que esse quórum é bem importante. 2 casas, Câmara e Senado, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado e o quórum de 3/5 dos membros da respectiva casa. 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado. Se cumprir esses requisitos, ele ingressa no nosso ordenamento com status de emenda à Constituição. O Brasil já assinou e ratificou 2 tratados dessa forma. Quais são eles? O primeiro, lá em 2007, 2008, nós tivemos o Tratado de Nova York, que versa sobre pessoa com deficiência. Tanto é que anos depois, o Brasil fez o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é fruto desse tratado de 2007, 2008, tem uma divergência aí de datas, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. E mais recente, em 2018, o Brasil assinou o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech, ele vai falar sobre acesso à leitura para pessoas com deficiência visual. Então, o Tratado de Marrakech foi o último que o Brasil incorporou com status de emenda. Professor Adenilton, e se ele versar sobre direitos humanos e não for aprovado com quórum de emenda? O STF tem uma decisão interessante que é reproduzida nas provas. Se ele fala de direitos humanos, só que ele não passou pelo crivo do quórum de emenda à Constituição, ele vai ingressar com status de supralegalidade. O que seria essa supralegalidade? Ele vai estar abaixo da Constituição e acima de todas as leis infraconstitucionais. Acima do Código Penal, acima do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código Civil. Então, esse tratado sobre direitos humanos, ele ingressa com status de supralegalidade. A título de curiosidade, o mais popular, o mais famoso desses tratados é a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que traz, dentre outras questões, a impossibilidade de prisão do depositário infiel. Tanto é que o Brasil, signatário desse tratado, criou a súmula vinculante 25. Dá uma olhadinha aí que ela vai falar sobre a ilicitude da prisão do depositário infiel. Então, anota essas informações para você, reproduz na sua prova e gabarita. Para fechar o nosso vídeo, uma informação importante é sobre o tratado, ou melhor, sobre o controle de convencionalidade. O que seria esse controle de convencionalidade? É analisar se a lei está de acordo com os tratados que o Brasil tem assinado sobre direitos humanos. Pesquise sobre esse tema, é um tema que pode vir nas suas próximas provas da banca CESP. Então, eu sou o professor Adenilton Almeida, passei para te deixar uma dica rápida, porém eficaz, para você poder gabaritar direitos humanos. Gostou desse vídeo? Compartilhe,
curta e inscreva-se no meu canal do YouTube, que lá você vai encontrar esses e outros vídeos falando sobre direitos humanos, sobre ECA, sobre direitos administrativos e outras matérias focadas para o seu edital, beleza? Além disso, vá lá no YouTube, ou melhor, vá lá no Instagram e me siga, tá? Professor Adenilton, você me encontra e eu consigo trazer algumas dicas, bater um papo com você. Um abraço e te vejo lá no curso de formação com farda preta e fazendo a realização do seu sonho. Um abraço e até mais.